Olá, muito bom dia. Vamos falar hoje aí da aposentadoria do professor. Foi muito pedido aqui pra gente, teve regras muito específicas do professor. Nós vamos trabalhar aqui com as idades mínimas para a aposentadoria dos professores, além das idades mínimas, as regras de transição. Bom, para quem não conhece, seja muito bem-vindo. Aqui é o Augusto Turra, advogado, especialista em direito previdenciário, e nós vamos ajudar você a entender um pouquinho da reforma da Previdência, que já foi aprovada pelo Senado Federal. Está faltando apenas a promulgação aí no Congresso, já não tem para onde mais correr e você precisa saber do que foi acontecido na aposentadoria do professor. Nós vamos trabalhar aqui duas etapas, né? Nós vamos falar dos professores vinculados à União e dos professores que trabalham junto a vínculo seletista, que é do INSS. Importante destacar, embora a gente fale dos professores vinculados à União, é bem provável que logo mais para frente, né, já seja aprovado aí também nos estados e municípios. Então, se você é vinculado a algum estado, a algum município, também preste atenção, que é bem provável que a sua reforma também possa acontecer, principalmente pela PEC paralela que a gente já falou, e aí é bem provável também que os estados e municípios venham a aderir a essa nova emenda à Constituição que está para ser promulgada. Então, presta atenção, nós vamos começar trabalhando aí com as idades que foram fixadas e alterados aí o artigo 40 no tocante aos servidores públicos e o artigo 201 referente aí aos trabalhadores vínculo seletista, tá bom? É importante, sempre que você tiver alguma dúvida no decorrer do vídeo, coloca aqui para mim nos comentários. Eu quero saber quais as maiores dificuldades que você tem aí, os professores, né, aqui nos comentários desse vídeo, para a gente entender qual a melhor discussão, como a gente pode te ajudar de outra forma, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque sempre que tiver alterações novas eu vou estar passando para você, e a gente vai trabalhar mais para frente também no caso dos professores com as regras de transições específicas para aqueles que entraram antes de 98, antes de 2003, para aqueles que entraram aí na vigência da emenda constitucional também de 2005. Então vamos passo a passo. Primeiro, falar dessa reforma agora que aconteceu, que mudou grandemente aí as regras de aposentadoria, tá bom? Vamos começar com os professores, servidores públicos, que foi alterado lá o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então vamos trazer a redação, né, da emenda e você vai conseguir entender com a gente. Vamos lá, coloca o texto legal aí na tela para a gente aprender. Vamos lá? Então, foi alterado aí pela PEC 6 de 2019, aprovado dia 23/10, o artigo 40. Para a gente entender a aposentadoria do servidor, a gente tem que ler um pouquinho como que é a aposentadoria do servidor público, sem ser professor, para a gente entender como que ficou a do professor. Então, artigo 40. O servidor abrangido por este regime próprio de previdência social será aposentado. Então, quando que o servidor vai ser aposentado? No âmbito da União, aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Então veja que na União já foi estipulado uma idade mínima, 62 anos de idade, 65 anos de idade se for homem, no caso de servidor público, ainda a gente não está falando do professor. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e do município, na idade mínima estabelecida mediante emendas às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos na lei complementar do respectivo ente federativo. Então, por isso que eu digo que é importante os servidores do estado e do município ficarem atentos também, porque o tempo de contribuição ele vai estar bem vinculado aí, é bem possível que os estados e municípios venham a seguir essas idades mínimas aí, tá bom? E quando a gente entendeu aqui como que o servidor é aposentado, 62 anos mulher, 65 homem, tem lá no parágrafo 5º como é feita do professor. Então, vamos lá no parágrafo 5º do artigo 40. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do inciso 3, que é esse aqui que está em cima, do parágrafo 1º, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, observe o quanto de informação esse parágrafo traz aqui para a gente. A primeira coisa que ele nos traz aqui, funções de magistério na educação infantil, no ensino médio e fundamental. Então aqui a gente já eliminou todos os professores universitários. Então professores universitários não caem nessa regra
aqui não há o que se falar aqui de professores universitários com relação aos 5 anos. Bom, volta aqui para mim. Para você que é servidor público, você já deve ter passado por esses problemas, isso já foi discutido no STF, mas infelizmente a administração pública ela tem um certo problema em interpretação. Eles, muitas vezes, você que é advogado, colega de profissão, já deve ter se deparado com essa situação, que eles começam a eliminar os diretores escolares, coordenadores pedagógicos dessas regras de redução de tempo de contribuição e também de idade. Então, só para deixar claro que aqui também diretores, tá? Desde que vinculados à iniciativa aí de ensino médio fundamental, né? Iniciativa básica e do magistério, eles também têm direito a essa redução de idade. Diretores e coordenadores pedagógicos que envolvem aí as funções de magistério. Isso já está decidido no Supremo e muitas vezes a União não cumpre isso, tem que entrar com um processo judicial para ser reconhecido esse direito. Então também, não só os professores em si, mas diretores, coordenadores pedagógicos, mesmo o professor que seja readaptado, ele também enquadra nessa situação aqui, tá bom? Então, servidor público, como que ficou? Esquece aí os professores de universidades reduzidos em 5 anos. Então, servidor público normal, mulher aposenta com 62, a professora ou professor vai aposentar com 57 na idade mínima. Servidor público homem aí, né, professor, aposenta com 65, o professor vai aposentar aí com 60 anos de idade. Isso, reduzido 5 anos aí para cada uma das situações, artigo 40. Então, essa é do servidor público, idade mínima. Agora vamos lá para o professor do INSS, quanto que é a idade mínima para ele conseguir aposentar aí, né, de acordo com as novas regras da Previdência. Vamos lá? Está no artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal. Vamos lá para você aprender. Idade na aposentadoria do professor vinculada ao regime geral de previdência social. Coloca aqui entre parênteses INSS para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então olha o que o artigo 201 fala. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da Lei A. Então, o que ela tem que atender? Assegurada, né, a aposentadoria no regime geral, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Aqui, como no servidor público, a gente tem que colocar a regra geral primeiro para você entender, para depois a gente colocar a regra específica. Quando eu digo regra específica, é dos professores. Então, é assegurada a aposentadoria do regime geral, desde que obedecidas as seguintes condições. 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Parágrafo 8º. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos. Então, no caso aqui, a idade do homem de 65 cai aí para 60 anos. E para o professor, comprove tempo de efetivo exercício na função de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado aí em lei complementar. Então, observe que do homem de 65 passa para 60 anos, e da mulher de 62 anos passa para 57 anos, a idade mínima para conseguir aposentar. Assim como no regime próprio, né, no regime geral agora, as idades se igualaram. Então, tanto para os servidores públicos quanto para aí os professores estão, primeiro, eliminados todos que dão aula em universidade. Segunda situação, tempo efetivo aí, né, de magistério, entendendo novamente que magistério envolve também diretores, coordenadores pedagógicos e professores, mesmo que readaptados. Essa função é importantíssima para ficar muito claro aí para a gente discutir o que envolve magistério. Agora, a dúvida de muitas pessoas aqui, nós vamos entrar nas regras de transição. Regras de transição são para aqueles que já estão, né, vinculados ao regime de previdência, seja o próprio, que é dos servidores públicos, seja o regime geral de previdência social. Como é que vai ficar a aposentadoria desses professores? Qual que é o tempo mínimo aí? E quem vai nos dizer isso é o artigo 4º, parágrafo 4º, 1, 2 e 3 da emenda constitucional, no caso do servidor público, e do regime geral da previdência social, está lá no artigo 16, parágrafo 2º. Então preste muita atenção, são regras muito específicas. Atente-se aos detalhes que a gente vai estar passando aqui
para você saber direitinho quando vai dar a sua aposentadoria. Deixar de pedir aposentadoria depois da data é perda de dinheiro. A administração pública ela não te informa quando você preencheu todos os requisitos. Você tem que saber e você tem que prestar atenção. Então vamos lá primeiramente para o servidor público no artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3. Preste atenção que eu vou colocar ali na tela como que ficou suas regras de transição. Vamos lá. Então tá lá, transição professor servidor público. Artigo 4º. Servidor público federal, novamente aqui, federal, que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então vamos por partes. Para todo servidor que entrar até essa data aqui, ele tem que preencher cumulativamente. Então tem que seguir requisito por requisito, fora isso você não consegue. Então preste muita atenção. Parágrafo 4º. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão. Então, como que o professor vai se aposentar? Quais as regras específicas? 51 anos de idade se mulher, 56 anos de idade se homem, ele vai ter que ter no mínimo essa idade para conseguir aposentar, 25 anos de tempo de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, ou seja, vai ter que ter no mínimo esse tempo de contribuição, mais essa idade, mais 52 anos de idade se mulher e 57 anos de idade se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, observe que as idades aqui vão aumentando. Então, você vai ter que ter 51 anos de idade se for mulher e 56 de idade se for homem, até a data do dia 1º de janeiro de 2022, mais 25 anos de contribuição se for mulher e 30 anos de contribuição se for homem, para conseguir atingir aí as regras de transição do professor servidor público, né, desde que tenha entrado até a data aí da emenda constitucional, que vai ser promulgada aí provavelmente ainda esse mês em novembro agora, tá? Então, pessoal, observe que as regras de transição são bem duras, né? Ou seja, são exigidos muito tempo de contribuição e uma idade também. Então, muito difícil uma pessoa que entrou no serviço público agora ser beneficiado com essa regra de transição. Então, são para servidores um pouco mais antigos aí que ela pode vir ajudar, tá? Agora vamos lá nas regras de transição para o INSS, são os profissionais vinculados ao regime geral de previdência social segurados, está lá no artigo 16, parágrafo 2º da emenda à Constituição. Vamos lá aprender como que ficou as regras? Então vamos lá, regras de transição do professor vinculado ao regime geral ao INSS. Então, ao segurado filiado ao regime geral de previdência social, até a data de entrada em vigor dessa emenda à Constituição, da mesma forma, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente, novamente, tem que preencher todos os requisitos, os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e 56 anos de idade, né, aqui se for mulher, e 61 anos de idade se for homem. Olha o quanto ficou bem próximo aí da aposentadoria comum, né, as pessoas, e agora a gente vai ter aqui a redução no caso do professor. Então, aqui é para os segurados do INSS de modo geral, e a regra específica agora está no parágrafo 2º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e idade de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, é esse tempo de contribuição de 30 para mulher, 35 para o homem, e 56 para mulher e 61 para homem, é esse que ele está falando, serão reduzidos em 5 anos, sendo a partir de 1º de janeiro de 2020 acrescidos 6 meses a cada ano às idades previstas no inciso 2 do caput, até atingirem 57 anos se mulher e 60 anos se homem. Então observe o quanto é bem específico essa regra aqui do INSS. Então, regra geral, a mulher vai precisar provar, professora, 25 anos se ela for mulher, e o homem aqui 30 anos se for homem. Na idade, a mulher vai ter que ter 51 anos de idade, que reduziu 5,
E o homem aqui vai ter que ter 58 anos de idade, 56 anos de idade, né? Desculpe, se for homem. Então, essas foram as reduções. Outro ponto importante é que a partir de janeiro de 2020, a partir dessa data aqui, vai ser acrescido 6 meses a cada ano as idades previstas. Então, cada 6 meses que passar, cada um ano que passar dessa data, vai acrescentar aí 6 meses, tanto na idade quanto no tempo de contribuição, até atingirem, né, o que já é regra geral, 57 anos se mulher e 60 anos aí se homem. Observe se você enquadra em uma dessas situações, busque o seu direito. As regras de transição foram um pouquinho duras aí, vão ser progressivas aos segurados aí vinculados ao INSS. Observe que a cada ano que passa a partir de 2020, aumenta 6 meses, tanto no tempo de contribuição quanto na idade. Então vamos ficar mais fácil, a cada 2 anos a partir de 2020, aumenta mais um ponto para a idade, aumenta mais um ponto aí para o tempo de contribuição, até atingir os limites de 57 e de 60 anos. Fechado, pessoal? Vem com a gente, deixa as dúvidas aqui embaixo comigo, que na semana que vem a gente já volta a se falar. Até lá, tchau!